Olá, pessoal. Agora são 8h20 e 19 minutos do dia 14/4/2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Eu queria comentar aqui algo que me perguntaram ontem, né? Quando eu falei sobre chantagem emocional. E se os padrões que a gente observava nessa turma guedista eram similares aos padrões da turma bolsolavista, né? Vamos definir, tá? O que são esses dois grupos aí, tá? Os guedistas, eles não são seita destrutiva, tá bom? Eles não têm como ser uma seita destrutiva, eles não têm controle de informação e de ambiente nesse nível, tá? Eles são bajuladores, eles são comedores de migalhas, dos bolsolavistas. Então, seita destrutivas é o bolsolavismo, é a turma daquela linha hardcore bolsonarista e que tem abaixo deles os olavistas. Eles se dão o tom do governo. O governo ele é bolsolavista, né? O guedismo ele entra como um plugin adicional, né, que é a turma porque eles comem migalhas e eles não dão a direção do governo. Esse governo ele é iliberal, ele não tem nada de liberalismo, mas ele precisa dos serviços dessa turma liberal econômica para poder se sustentar no poder. Mas eles são coadjuvantes neste jogo, tá? O jogo ele é direcionado por bolsonavistas. Então, nesta configuração, os guedistas, essa turma do liberal guedismo, eles têm que fazer um discurso em que eles tentam parecer, então, algo como se fosse uma versão mais moderada do olavismo, para tentar manter, então, o olavismo como algo assim, sustentável, não tão identificável, tá? Não tão repulsivo para as pessoas. Então, eles fazem a falsa equivalência, esses jogos de falsa equivalência, né? Então, por exemplo, o Fiuza, Constantino, esse tipo de formador de opinião que é guedista, eles não são olavistas, eles não seriam admitidos dentro dos olavistas pois são considerados muito oportunistas. Então, esses caras aí, eles fazem esse jogo aí de falsa equivalência, mas eles tentam sempre ficar nesse meio campo, né? Do tipo, o bolsolavismo fica como se fosse um ISIS mesmo, né? E aí se você tem, por exemplo, uma turma que quer uma estabilidade da democracia aqui, então ele diz o seguinte, essa turma da estabilidade da democracia é um extremista para ele. E esta turma do ISIS é um outro extremo. Então ele faz um outro grupo aqui, mas para maciar a situação do ISIS, tentando fazer uma falsa equivalência entre os dois, tá? Então, só para deixar antes, bem claro, que sempre quando eu falo de guedistas, eu não estou falando de uma seita destrutiva, estou falando de um bando de oportunistas que, sim, eles financiam, assim, moralmente ou em termos, alguns até de grana, mas alguns injetam dinheiro ali para tentar lucrar depois, lucrar na bolsa, sabe-se lá onde, outros obtêm benefícios, outros obtêm moeda social e outros porque acha que aquilo ali tá legal para eles, né, em termos da ideologia política deles. Não vou entrar nesse mérito, eu estou dizendo que este grupo guedista, então, ele é um grupo que auxilia o projeto bolsolavista. E aí, claro, eles fazem aquela pose, né? Não, eu discordo disso aqui que o Olavo está falando, não devia o Olavo falar aquilo, mas isso é tudo, né, tudo crítica frouxa, paternalista, né? Para evitar que as pessoas percebam realmente o projeto autoritário do governo, né? Eles provavelmente esses caras aí eles estão aí vendo o que dá, né? Se o carro capotar de vez daqui 1 ou 2 anos, eles vão lá, alguns botam dinheiro em outro lugar, em outro país, e não tem problema nenhum, tá bom? Guedismo, então, não é uma seita destrutiva, tá? São, sim, em sua maior parte, um bando de oportunistas, uma escória do liberalismo, né? É uma
é um sintoma de como o liberalismo econômico, uma boa parte dessa turma do liberalismo econômico brasileiro é uma turma que topa tudo. Eles usam uma lógica nihilista do tipo, nada é verdadeiro, tudo é permitido, desde que a economia funcione, né? Enfim, então é disso que nós estamos falando aqui, tá? Cientes disto, nós temos que considerar que os jogos de manipulação que esses influencers guedistas usam são, sim, em muitos casos, similares aos padrões utilizados pela seita bolsolavista. Aliás, é uma outra jogada bizarra deles, porque o bolsolavismo é tranquilo fazer esse tipo de jogo, né? Porque eles têm um ambiente controlado, eles vivem numa bolha. Eles estão blindados de uma realidade. Já esses guedistas não estão tão blindados da realidade. Porque eles não têm nem como fazer uma seita destrutiva. O perfil desse pessoal. Se acabar fazendo uma seita destrutiva, observe que seita destrutiva nesse nível é coisa rara, tá? Se eles acabarem fazendo uma seita destrutiva, o que eu acho improvável, tá? Aí sim ficaria mais fácil para eles. Porque o ambiente isolado que se cria é o ambiente em que a pessoa não precisa sentir vergonha do que ela faz. Então qualquer baixaria está valendo, né? Já o ambiente onde está mais aberto, futuramente a pessoa vai sentir vergonha. Então o Constantino, né, ele está apostando num nível de baixaria em termos de jogos, né? E aqui eu vou falar de alguns exemplos de jogos de chantagem emocional e gaslighting. Ele está num nível de baixaria do tipo como se ele tivesse a proteção, assim, de uma bolha eternamente, como isso não ficasse gravado, né? Mas é importante registrar os comentários que eu vou fazer, eu vou arquivar para que não se delete depois, para depois a gente ficar como um registro histórico de quão baixo, de acordo com a psicologia do peão, é possível alguém descer. Então, o dia todo o Constantino fazendo joguinhos de chantagem emocional. Ele virou uma coisa doentia já, né? Olha só os exemplos de ontem para hoje, tá? Na verdade, aqui, ó, eu tô falando de ontem, não, eu tô falando aqui das últimas 24 horas, tá? Tô falando desde de hoje, na verdade, né? Então, olha só. Às 11 horas atrás, ele publicou um post na Gazeta do Povo dizendo o seguinte, né, que Trump defende sua resposta ao coronavírus e diz que tem poder total, né? Então, o Trump teria rebatido críticas, né, e defendeu a resposta que o governo tinha dado à crise, né? E aí, o Constantino posta assim, do nada, assim, não tem argumento nenhum, tá? Pronto, nossos jornalistas, entre aspas, né, já podem ficar aliviados e voltar a odiar Trump, que vinha sendo usado para atacar Bolsonaro, o único líder que odeiam mais do que o presidente americano. Olha, ele está querendo transformar a rejeição de democráticos ao Trump, o que é uma coisa legítima, porque o Trump ele não tem condições de subverter a democracia nos Estados Unidos, tá? Mas ele é um governante de culto à personalidade, ele tem uma postura autoritária, e sim, é legítimo criticá-lo. Ele transforma essas críticas aqui das pessoas em algo pré-fabricado. Ainda usa o termo jornalistas entre aspas, como se as pessoas não fossem jornalistas. Então, observe que aqui é o gaslighting. Ele está questionando a capacidade dos outros, sendo que ele, como jornalista, ele é um paraquedista. Ele é um economista. Não é economista? Ele tem alguma formação em jornalismo? Ele tem postura de jornalista? Não tem. Né? É uma postura que fica... É como se fosse um Alan dos Santos com um Alan dos Santos mais covarde. É só isso a postura do Rodrigo Constantino. Não é postura de jornalista. Né? E aí ele tenta transformar então a reação ao Trump em algo artificial. Quando na verdade é uma coisa esperada, é argumentativa. Então é natural que pessoas que não gostem de culto à personalidade critiquem o Trump. Então, essa forma de tentar transformar a opinião do outro, que quando ela é legítima e justificável, em algo artificial, né? Isso aqui é uma forma de gaslighting, tá? E até também aqui a tentativa de se questionar
Ah, não, jornalistas, entre aspas. Vários jornalistas, eles têm críticas ao Trump. E é natural, porque o Trump ele posiciona a mídia como inimiga do povo. Ele quer, então, simpatia da classe jornalística? Não, é natural que uma boa parte da classe jornalística tenha antipatia, sim, por pessoas que os rotulam como inimigo do povo. Então, isso aí, dois exemplos, são 3 linhas aqui, duas instâncias de gaslighting, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui, tá, aqui, ó. Há 11 horas também, tá? Foi mais ou menos junto com o post feito no Twitter também, tá? Mas outro post aqui do Constantino, ele fala assim: aviso aos jornalistas, de novo, entre aspas, tá vendo? Ó? Questionamento à qualificação dos outros. O tal, né, o economista, né, que agora ele se diz, então, o validador do que é jornalismo ou não, né? É isso que eu tô dizendo. É um Alan dos Santos covarde, mas um Alan dos Santos versão covarde. Não tem, é um Alan dos Santos sem coragem, né? E isso não é um gaslighting, eu tô dizendo, isso é uma postura de baixaria, é uma postura, ele tá virando puxador de treta, né? Então, mas só que ele não tem a coragem de ir até onde o Alan dos Santos vai. Isso aqui que eu tô fazendo não é gaslighting, eu tô dizendo, você não tem coragem de escalar. Você que fica puxando treta, mas fica sempre indo num nível de freio de mão puxado, né? E é normal que isso aconteça, tá? Se você tem na alt-right, você tinha aqueles que chegavam para aproveitar a onda dos extremistas, como o Milo Yiannopoulos, por exemplo, e depois, uma hora, o próprio grupo acaba descartando. É um fenômeno. A gente precisa entender, né, por como que surgem, como é que pessoas que chegaram a ter um comportamento social tempos atrás e que estão só virando provocadores de treta na internet, querendo emporcalhar o debate, né? Então, de novo, ele fala, então, avisa aos jornalistas, né? Como eu já falei, né? Então, ele diz o seguinte: o fato de quase todos os países estarem adotando o isolamento não é um argumento científico. Quase todos os países possuem salário mínimo. E economistas sérios, então quer dizer, né? Sabem que isso não ajuda os mais pobres. Quer dizer, você tem. O economista é sério aquilo que defende o que ele acredita. Não, economistas sérios de ambos os lados entram em contradição. A economia ela é baseada nisso, tá? Então, de novo, tá? Aí ele fala assim: pode ser apenas o fato de que politicamente é inevitável. Bom, detalhe, tá? Dizer que todos os países estarem adotando isolamento realmente não é argumento científico. Quem é que usou isso aí como argumento científico? Não. É uma ação política, né, para você evitar menos danos à sua população e, claro, não sofrer o risco de perda da sua popularidade. Então, é legítimo que um governante ele queira evitar perder a sua popularidade, então ele tem que entregar alguma coisa para o povo. Então, se ele fala, sai todo mundo na rua, né? O que vai acontecer? Ele pode se queimar. Isso é natural, tá? Mas essa questão, então, um truque de gaslighting é o seguinte: você impõe aos outros uma coisa que ele não falou. Então ele está falando assim: isso que vocês estão falando não é um argumento científico. Não, é um argumento social, um argumento. Quem faz a argumentação científica são os cientistas. Nós, a maioria dos debatedores, estão fazendo uma argumentação lógica com base, com base nos achados científicos. Tá? Então, aqui de novo, isso aqui ele tenta inventar. Ele vai inventando, né, a argumentação para os outros que nunca foi dita. Então, se a pessoa faz um argumento, olha, eu estou olhando aqui para especialmente o que os estudos científicos dizem, porque é mais seguro. Isso pode um argumento político, um argumento lógico, né? Quem faz argumentação científica é o que está no estudo. Então ele fala, isso não é um argumento científico, e ele tenta comparar com essa questão do salário mínimo aqui, o que é puro papo furado. Aliás, de novo, esse negócio, o economista sério, né? Então, de novo, ele quer, então, ele já bota um rótulo a princípio aqui, né, para poder dizer, não,
A turma séria é aquela que eu concordo. Isso aqui também ele usa um recurso aqui. Observe que esses recursos são combinados, usam recurso de duplo vínculo, linguagem carregada. Mas a ideia, então, é falar, não, eu sou aqui, né, defensor dessa turma dos jornalistas sérios, dos economistas sérios, né, e quem discorda de mim é um bando de palhaço aqui, e eles pensam que o argumento deles aí, acham que são cientistas quando não são, quando as pessoas nem falaram isso, né? Então também isso aqui configura em termos de gaslighting, tá? Aí, mais um aqui, também postado às 11 horas, ele tava, olha, o que 11 horas, tava animado aqui, né? Então, ele faz uma análise de um cara chamado Matt Walsh, né? Que diz o seguinte: o Trump disse que tinha total autoridade naquela questão. Na verdade, não tinha, porque ele tem uma certa autoridade e tem que alinhar com governadores. Normal, né? Uma democracia, né? A única diferença é que no Brasil o presidente ele faz né? Ele faz só o dele. Não faz a parte dele, não faz nada e fica enchendo o saco dos governadores. É diferente, né? Então, aí esse Matt Walsh ele faz uma crítica ao discurso, né, do Trump, que soa ditatorial, mas aí o Matt Walsh diz, mas ele não se comporta como um ditador. E aí o argumento do Constantino, ele reproduz isso aqui, ele concorda com o Matt Walsh e diz o seguinte: é exatamente a análise que faço no Brasil. Sem separar os que os presidentes falam do que os seus governos fazem, jamais vão entender o fenômeno nacional populista. Isso aqui ele está fazendo o seguinte, tá? Ele está usando o xadrez 4D. O xadrez 4D é assim. Ele vai dizer, não, você não está nos entendendo, você jamais é capaz de nos entender, onde já se viu, né? Ele tenta maquiar esta realidade para sempre dizer o seguinte, não, nós vamos vencer e você não vai nos entender. Isso é xadrez 4D, tá? Mas também embute, como eu falei, o xadrez 4D embute métodos, né, como gaslighting também. E aqui, ele está defendendo um argumento bizarro que ele começou tempos atrás, que é o seguinte: uma das formas de gaslighting é a trivialização. Então, você pode sofrer abusos, você pode ser abusado e a sua reação ao abuso ela é irrelevante. Chama-se trivialização. É um dos vários recursos dentro do gaslighting. Na parte 7 da série Regras do Bolsolavismo, eu apresentei logo no começo um pacote de 10, 12 exemplos de gaslighting, e esse é um deles. Então é só dizer, olha, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Se ele chamou você aqui de prostituta, isso não é nada, é só palavra. Liga não. Vamos em frente. Então você pode trivializar. A técnica do Constantino é isso. Então ele está dizendo o seguinte: todos os discursos autoritários do Bolsonaro não são nada, o que importa é o comportamento. Ora, mas o discurso não é parte do comportamento? Então ele diz o seguinte, olha, sem separar os que os presidentes falam do que os seus governos fazem, jamais vão entender, no xadrez 4D. Mas não, o discurso é parte do que o governo faz, em qualquer lugar. Porque se o Bolsonaro não tivesse um discurso tão autoritário, não seria tão fácil para ele implementar medidas como privilégio de verbas para alguns meios, que nós sabemos muito bem como funciona, né? Não teve aquele caso, o escândalo relacionado ao Fábio Wajgarten? Então, mostrando que existe uma desproporcionalidade de distribuição de meios, não teve um discurso do presidente falando em caçar concessão da Globo? Não teve medidas para punir meios de mídia, por exemplo, a Folha de São Paulo? Isso é ação. Então, quando o Constantino diz, não, olha, não liga porque ele está falando, o que importa é o comportamento. Então, se o discurso dele é ditatorial, o comportamento não é. Mentira! Deixe de mentir. Você está usando uma técnica de gaslighting de trivialização. Como se todo mundo fosse idiota. Não existe. Essa é a análise que faz. Isso não é análise, Constantino. Você está mentindo. Você está enrolando as pessoas. Você está tratando as pessoas como se fossem idiotas. Se um governante ele faz discursos autoritários, usa técnicas de dissonância, ambiguidade, mensagem contraditória, interrupção de padrão, que é para promover abuso, constantemente o seu governo necessariamente vai ser autoritário em linha com esse discurso. Esse papo, não,
O discurso é uma coisa, a ação é outra, isso é mentira, não existe isso aí. Que isso? Uma dica de livro aqui é How to Be a Dictator, de Frank Dichter. Para ver como é que são os discursos desses líderes. Quanto mais autoritário, tá? Mais o discurso vai sendo abusivo, porque é para destruir o bom senso das pessoas. Mentir na casa do caralho, Constantino. Vai pra puta que pariu, né? Então, vamos lá, que mais? Bom, aqui até eu mostrei 3 exemplos, aqui 3 posts com exemplos de gaslighting, né? Mas eu me lembro aqui que tinha também, que mais? Deixa eu ver. Aqui, aí tem os exemplos de chantagem emocional, né? Há 10 horas atrás. Paulo Guedes, ele fala assim, Paulo Guedes é um homem capacitado, honesto e bem intencionado. Reúne todas as qualidades para ocupar o ministério que lhe cabe, mas é constantemente alfinetado por tipos como Rodrigo Maia e liberais que deveriam apoiá-lo e nada falam em sua defesa. Deveriam por quê? O Paulo Guedes não representa todos os liberais, ele representa um setor dos liberais. É o liberalismo econômico. É aquele liberalismo econômico que tem tomado várias atitudes moralmente questionáveis. Vocês não aguentam um debate moral, vocês não conseguem nem abrir um debate de moral. Tem que fazer xilique. Por quê? Porque quando a gente expõe esse discurso de nada é verdadeiro e tudo é permitido, desde que a economia funcione, vindo de um cara que já apoiou até a política do Pinochet, isso é moralmente questionável. Ninguém tem que estar devendo aí apoio. Ah, não, os liberais deveriam. Que deveriam? Os liberais quais? Há motivo, nesse momento, a postura do Guedes de apoio a um presidente autoritário dá motivos para liberais, inclusive vários liberais de direita, rejeitarem o Paulo Guedes, com argumento. Por que deveria? Deveria puta que eu pariu, Constantino. Deveria casa do caralho, vai se fuder. Deveria bosta nenhuma, você não tem que ficar cobrando ali. Você tem que argumentar. Ficar, não, você deveria. Eu por acaso digo que vocês deveriam fazer? Vocês, liberais guedistas? Não. Eu não tenho que fazer chantagem emocional. Eu não tenho nada aqui. Eu tenho que observar qual é o conflito de interesses. Puta que pariu, né? É foda. Aqui também, o Constantino, num outro post, 10 horas atrás, ele fala assim. Ele comenta que o ministro Abraham Weintraub, olha só, o Abraham Weintraub, que é o típico ministro iliberal, anti-intelectual, nível daquela turma que apoia Erdogan e Orbán, está sendo agora aquele. Não, aliás, a gente sabe muito bem que guedistas não ligam, né? Não ligam para as baixarias que o Weintraub faz, né? Tudo bem. Se vocês acham que isso é decente, tá bom, nós vamos marcar vocês e para não esquecer o nome de quem está apoiando isso aí, e depois a gente vai ver lá na frente, né? Mas aí o Constantino fala o seguinte, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, ele fez uma pergunta mencionando uma insensibilidade de quem faz diário de quarentena, enquanto o pobre sofre lá fora, né? Bom, primeiro, insensibilidade por quê, Constantino? O que é que você mostra que você tem mais sensibilidade pelo ser humano do que alguém que faz o diário das atividades que está fazendo? Qual é o problema? Isso é o quê? Isso aí chama-se populismo de quinta categoria, tá? Isso é fingimento. A gente sabe como é que funciona, né? Esses irmãos aí, tanto o Abraham Weintraub quanto o Arthur Weintraub, eles ficam postando assim, não reduz o próprio salário, não reduz o próprio benefício, né? Não questionam ninguém aí os gastos estratosféricos do cartão de crédito do presidente. Mas falam assim, não, tem que ir lá no bandejão, né? Botar um ovo zoiudo ali. Gente, esse tipo de populismo, isto assim é baseado em chantagem emocional. Você querer falar da sensibilidade das pessoas, você está agindo como um chantagista emocional, Constantino. E como o Weintraub vai nessa linha, ele também falou, ele disse o seguinte, não, isso aqui é repugnante e falta de escrúpulos. O que é falta de escrúpulos, ô sujeitinho? Falta de escrúpulos é você, por exemplo, falar que a mãe de uma internauta é uma égua desdentada, alguma coisa assim, né? Me lembro, eu falei disso ontem. Égua sarnenta, desdentada, sabe? Ficar xingando, dando baixaria,
né, esse comportamento porco, né, que na verdade o comportamento porco ele é necessário para grupos sectários, né? O Weintraub faz parte de um deles, né? Então, olha só, querendo intimidar essas pessoas dizendo que se preocupa com os pobres. Tanto, assim, o Duplinha, Weintraub e Constantino, né? Weintraub da turma mais da elite dos sectários, né? E o Constantino da turma de comedor de migalha. Cadê o plano do presidente de vocês? Cadê o plano? Né? Então, vocês não. Olha só, vocês ficam. Não falam deste plano que não foi apresentado. Cadê o plano do presidente? Então, vocês querem o quê? Reduzir o isolamento? De que forma? Né? Qual é o. Quem vai botar o nomezinho ali? Ah, coloca o nome. Eu me responsabilizo. Não vai ter aumento de mortes. Cadê o plano? Como o presidente não pode fazer isso, né? Então fazem o teatrinho do tipo. Vocês não se preocupam com os pobres. Eu acho que quem não se preocupa com os pobres são aqueles que não fazem o plano. Sai do plano de vocês. Cobrem. Cadê? Não vai cobrar, né? Eu sei que vocês não vão cobrar plano de presidente, né? Viu, Constantino? Eu tô falando pra você. Você não vai cobrar plano de presidente. Cadê? Cadê a cobrança? Cadê o plano? Né? Do tipo, cadê o plano, presidente? Não tem, né? Cadê a MP, então? Vai lá defender tua MP. A MP exigindo que acabe o isolamento, vai lá, vai lá. Cadê? Não tem coragem, né? Aí eu sei por que vocês não têm coragem. Né? Chantagistas emocionais da pior espécie. Viu? 5 horas atrás, o Constantino falou o seguinte: tem uma notícia dada pelo UOL de que a Havan suspendeu o contrato de 11 mil funcionários. Né? E a matéria mostra o cara da Havan, né, junto com o Bolsonaro. Né, ambos dando, né, risada. E aí ele diz o seguinte, o Constantino, querendo usar o chantagem emocional, shaming, né? Nossa mídia imparcial, né? Para dar a notícia de uma triste decisão empresarial para sobreviver nesse caos, o UOL coloca o empresário ao lado do presidente rindo. É muita canalice mesmo. Não, não é canalice, gente. Quem é Luciano Heng? O Luciano Heng ele não tem não gosta de ter essa postura arrogante. Não é um tipo de pessoa que ri dos outros. Veja, nós temos uma fase agora, por causa desse xadrez 4D, né, dos olavistas e dos bajuladores guedistas, uma postura política de arrogância, de humilhação dos outros. Né? Então, é natural. O que você vai achar? Você vai achar alguma imagem do Luciano Heng com o Bolsonaro que não tem essa postura arrogante? É muito difícil. Então, vai ter que inventar? Não, na verdade é normal. A mídia não fez nada de errado. Não tem nada de canalice. Canalice, né? Só se for daqueles que não querem que se mostre a postura arrogante de pessoas como Heng, Luciano Heng, de pessoas como Bolsonaro. Vocês não defendem? Constantino, vocês não gostam de. Vocês você não fala assim, não, a forma como a pessoa faz não é importante. Então por que a gente não pode mostrar? Por que a mídia também não pode mostrar, então, o que eles são? Essa postura pedante, essa postura arrogante. Tá vendo? Então, chantagem emocional. Não tem nada de errado aqui na matéria do UOL, mas você quer. Não, onde se viu, não pode. Né? Não é um indestrutível, né? Ah, mas não deveria ter o lockdown, é o papo de vocês. Cadê o plano, então? Né? Então, queria fazer os outros ficarem culpados, né? Aí, 4 horas atrás, o Constantino questiona um post do Átila Marino, né? Comentando, né, até algumas projeções sobre quarentena prolongada ou alternada até 2022. E aí, olha o que o Constantino posta. Vamos estender o Fiquem em Casa até 2022, galera. Ninguém falou exatamente isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso aí cada mês é revisado, né? Papo furado, Constantino. E aí ele fala assim, o Estado vai distribuindo dinheiro para nós enquanto isto. Qual música vocês têm ouvido nesta quarentena chique? Como anda o diário de vocês? Bons vinhos? Mano, ele tá querendo dizer o seguinte, né? Que ele deve ser o cara do povo, né? Ele é o populismo rastaquera.
e o outro, então, é contra o povo, né? De novo, sempre recurso de populismo de quinta. Mas cadê o plano de vocês, Constantino? Cadê o plano? Porque é simples, eu vou explicar de novo. O plano, o presidente apresentaria um plano. Quer fazer sem isolamento? Faz, no seu plano. Se o número de mortes aumentar, ele paga o preço político disso. E aí vai ter que voltar, teria que voltar, né, se fosse um presidente normal, e pedir desculpas, como fez o prefeito da Itália. Não tem nada de, não, esse é da turma chique e eu sou da turma do povo. Você é mais da turma do povo do que o Átila, por quê, Constantino? Cadê? Então, esse tipo de teatro, não, ó, ele não gosta de pobre e não sei o que. Sabe o que vocês estão lembrando? Lembra quando tinha um discurso de alguns setores do petismo que era assim: você não gosta de pobre viajando de avião? Isso é baixo, isso é baixo. Vocês estão indo para esse mesmo tipo de recurso. Chantagista emocional, né? De novo, né, aqui, ó, né? Enfim, meia dúzia, né? Tá bom, né? Será que tem mais alguma coisa aqui? Aqui, não sei o que. Tá. Tem nada aqui mais, né, que se qualifique como ou gaslighting ou chantagem emocional. 3 exemplos de cada, tudo isso nas últimas 24 horas. Dá para debater com essa gente? Claro que não dá. Esse pessoal aí não tá a fim de debater. Eles querem encerrar, impedir que o próprio debate aconteça. Constantino, olha, moralmente o que você está fazendo é muito sujo, e é importante ficar o registro aqui, né? 6 instâncias, na verdade 3 instâncias de chantagem emocional e 3 de gaslighting em 24 horas, assim, não tem comunicação mais. Isso aí é ponto de não retorno, né? Gente, valeu. Faremos mais análises desse tipo de comportamento baixo, né, de bolsolavistas e desses comedores de migalha do guedismo, diariamente, certo? Para a gente entender aí a que ponto que essa turma, até onde que essa turma quer chegar, né? Em termos de afundar no esgoto. Valeu, gente. Um abraço.